Lição de número 6. Tema da lição: o bom pastor e suas ovelhas. Texto áureo. Se encontra em João 10:14. Abre aspas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus Cristo é o bom pastor. É claro e óbvio que existem pastores bons, relativamente falando. De forma absoluta, só Jesus. Por outro lado, não podemos negar que os maus pastores também é uma realidade, infelizmente. Mas as escrituras precisam se cumprir. Infelizmente, estão espalhados esses falsos pastores por todo o mundo. Falsos líderes, falsos profetas, desde os dias de Jesus. Aqui em Atos, capítulo de número 20, versículo... Atos 20, versículo 28, a seguir, nos informa o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou presbíteros, ou pastores, ou líderes. Quem constituiu? O Espírito Santo. Para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é do Senhor Jesus, não é do homem. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nós vemos que a igreja é de Deus, a igreja é de Jesus, Jesus é Deus, ele comprou com seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que, diria Paulo, depois da minha partida, depois que ele partisse desta vida para outra, entre vós penetrarão lobos vorazes, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, não pouparão as ovelhas. Versículo 30 fala como é que eles não vão poupar. O que significa dizer não poupar? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, não vão poupar, pervertendo o ensinamento da palavra de Deus diante das ovelhas, para arrastar os seus discípulos, ou melhor, para arrastar os discípulos atrás deles. Quer dizer, esses falsos profetas, esses falsos líderes, esses falsos pastores, eles trazem um ensinamento errado, corrompido, deturpado, e com isso acabam induzindo a multidão de seguidores de Jesus. E por sua vez vão estar sendo prejudicados. Porque o objetivo desses falsos pastores é se aproveitar dessas ovelhas para poder enriquecerem ilicitamente. É usufruir das ofertas, dos dízimos, para implementarem os seus reinos na terra. Essa é que é a verdade. Mas vamos continuar nesse tema. O bom pastor e as suas ovelhas. Existem as ovelhas que são de Jesus Cristo. E para ser ovelha de Jesus Cristo tem que olhar para o único pastor, Jesus Cristo, seguir os seus ensinamentos. Vamos ver aqui o que foi que Jesus falou para Pedro a respeito da função que ele haveria de exercer ali em Jerusalém, como um pastor da igreja local, lá em Jerusalém. Capítulo 21 de João, versículo 15 a seguir. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, Jesus: apacenta meus cordeiros.
Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus Cristo. Versículo 17 para encerrar. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus Cristo, não são dos homens. Não são dos homens, as ovelhas são de Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Então as ovelhas é do único pastor, Jesus Cristo. Vamos ver ainda o que diz Pedro aqui na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2. Olha o que Pedro diz aqui, deixou registrado sua carta universal, capítulo de número 5, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem pensando apenas no lucro. Enriquecer através daquilo que as ovelhas podem oferecer a esses líderes. Muito bem, mas a boa notícia é: Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Aqui em Jeremias, capítulo de número 3, Jesus, ou seja, o próprio Pai, aqui no Antigo Testamento, o Pai falando, através de Jeremias, já fazia referência a pastores que ele haveria de dar. Porque existem pastores sérios, existem diáconos, presbíteros, bispos, enfim, líderes sérios também. Sabemos que Jesus é o bom pastor, mas também existem pastores bons, relativamente falando, porque Jesus constituiu pastores para pastorear a sua igreja. Está lá em Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. Muito bem, aqui em Jeremias 3,15, nos fala o seguinte, Jeremias 3,15. Davo-os-ei pastores segundo o meu coração, segundo a vontade dele, do Pai. Davo-os-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus haveria de dar pastores para apacentar as suas ovelhas com conhecimento e inteligência. Conhecimento quer dizer, pastores que haveriam de ter um relacionamento com Deus, conhecimento relacional. Inteligência. Inteligência diz respeito a discernimento, a entendimento, sabedoria, enfim. É o pastor que tem um relacionamento com Deus e vai repassar para as ovelhas a sabedoria de Deus para o povo, porque ele vai governar com sabedoria. Muito bem. Aqui na leitura do capítulo 10 de João, a partir do versículo 1 até o 16, nos fala o seguinte. Capítulo 1 até o 16. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas... Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui é dito o seguinte, é através de uma parábola, né? De uma parábola, quer dizer, uma comparação. Jesus se apresenta como porta das ovelhas. No versículo 9 do mesmo capítulo é dito:
Disse Jesus: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a porta, metaforicamente, aqui representa Jesus Cristo. Ele é o modelo. Porta no sentido de ser o modelo daqueles líderes que haveriam de apacentar as suas ovelhas. Ele é a porta. E ele entra pela porta. Interessante que o próprio Jesus, que representa a porta, ele também entra pela porta. Porque na porta tem o porteiro é o Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele é porta e ao mesmo tempo ele fazia tudo através do Espírito Santo. Não é por acaso que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus crescia, né? A Bíblia fala que crescia em sabedoria e crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então nós vemos que o crescimento de Jesus era resultado, o crescimento moral, espiritual, da presença do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz também que Jesus haveria de trazer consigo, né, 7 espíritos: espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito do temor do Senhor, espírito de conselho. Está tudo lá escrito no livro de Isaías. Então Jesus, ele viveu sendo conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que ele realizou milagres pelo Espírito Santo. Ele foi tentado lá no deserto, mas ele estava sendo conduzido lá pelo Espírito Santo, lá no deserto. Depois que ele saiu do deserto, ele diz que ele declarou: o Espírito do Senhor, ou de Yahvé, é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para pregoar o ano aceitável do Senhor, etc e tal. Jesus, ele morreu graças ao poder do Espírito que estava sobre a vida dele. Ressuscitou no poder do Espírito. E depois de ressuscitado, deu mandamentos pelo Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 1. Então nós vemos que Jesus, mesmo sendo porta, para entrar no aprisco onde se encontram as ovelhas, ele passa pelo porteiro, que representa o Espírito Santo. Qual é o ensinamento aí? Que nós, como líderes, como pastores, nós temos que tomar Jesus como modelo, que é a porta, e temos que nos submeter ao porteiro, que é o Espírito Santo, que está sobre nós. É o Espírito Santo que capacita os verdadeiros pastores e líderes para realizar a obra de Deus, para dar sequência na ampliação do reino de Deus na terra, na condição de representantes do reino, como parte integrantes do corpo de Jesus, que é a igreja. Então, é nesse sentido que Jesus está falando aqui. E ele diz que aqueles que não entram pela porta, ou seja, que não tomam como exemplo a Jesus na condição de porta, tem que tomar ele como exemplo. Ele é o líder por excelência. O bom pastor, quem não toma ele por exemplo, para entrar pela porta, submeter lá o porteiro que está lá, que é o Espírito Santo, e sobe por outra parte, ou pula pela cerca, é ladrão e salteador. É um corrupto, é um falso pastor, é um falso profeta, é um falso apóstolo, é um falso evangelista, é um falso mestre. É o que Jesus está falando aqui. Porque a pessoa não se submete o senhorio do Espírito Santo. Ele não toma Jesus, que é a porta, como exemplo, e nem se submete ao porteiro, que é o Espírito Santo. Se a pessoa não toma Jesus como exemplo, ele não vai querer passar pela porta, porque vai ser barrado pelo Espírito Santo. Aí ele pula. E pulando a cerca, ele vai corromper a palavra, vai corromper o ensinamento e vai levar multidões à destruição. Vai levar multidões à destruição e vai se beneficiar das ofertas dos dízimos dessa multidão, ou das multidões. É o que está acontecendo. E não é de hoje, é desde que
desde os dias de Jesus, e por que não dizer antes, já havia, né? Jeremias, só ler Jeremias 34, ou melhor, é só ler Ezequiel 34, onde fala a respeito dos falsos pastores, os falsos guias, que estava fazendo referência ali, num primeiro momento, estava fazendo referência aos líderes políticos, os reis de Israel, mas em última instância, hoje está falando para os pastores da nossa era. Está aqui em Jeremias, é só conferir depois, Jeremias não, Ezequiel 34, olha só, profecia contra os pastores infiéis de Israel, né? Está aqui. É muita coisa para ler, mas está aqui no capítulo 34 de Ezequiel. Muito bem, então, relendo e dando sequência, eu li até o 5, foi isso? Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora, suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Quando é que nós vamos rejeitar os estranhos, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos doutores? E atentar só para a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós procurarmos ser guiados pela palavra de Deus. Quando nós procurarmos ser guiados pela palavra de Deus. O que é que fala Eclesiastes aqui, ó? Eclesiastes capítulo 12, versículo... Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. Eclesiastes 12, 11. Eclesiastes 12, 11. Eclesiastes, muito bem, está aqui, ó. Eclesiastes antes de Cânticos. Capítulo 12, versículo 11, o que é que fala aqui, ó? Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, é o 11, eu estou lendo o 12, então, 12 e 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. As sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Quem são esses sábios? Os pastores de Deus. Palavras deles são como aguilhões, como pregos bem fixados, dadas pelo único pastor. Se o seu pastor, se o seu líder, ele está pregando, está ensinando, ele está doutrinando segundo a palavra do único pastor, que é Jesus Cristo, se ele está sendo orientado a ensinar você a partir da palavra de Deus, das escrituras sagradas, você nunca vai ouvir a voz do estranho. Mas se esse seu pastor não está levando em consideração a palavra do único pastor, Jesus Cristo, o bom pastor, ele vai corromper o seu coração, vai corromper a sua mente e você vai após ele. E aí você não pode você não pode ser visto na condição de uma ovelha de Jesus Cristo, porque a ovelha de Jesus Cristo ouve a voz dele é a palavra. Está escrito aqui no 10, a partir do 27. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. A voz é a palavra. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, eu as conheço. As ovelhas de Jesus têm um relacionamento com ele. Conhecer relacionalmente falando. Eu as conheço. Elas me seguem, tem que seguir. Tem que ter postura, tem que ter comportamento de ovelha. Elas me seguem. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as tomará da minha mão. Então, só tem um jeito de deixar de ouvir a voz do estranho, a voz do falso pastor, do falso profeta, do falso mestre. É ouvindo a palavra de Deus segundo aquele líder, aquele pastor que está comprometido com a palavra do único pastor. Eclesiastes 12, versículo 11. O único pastor. A palavra do único pastor. Se a pessoa está sendo orientada por líderes que pregam unicamente, exclusivamente a palavra, essa pessoa nunca vai dar ouvido ao estranho, que representa o falso pastor, o falso mestre, o falso profeta, que está sendo manipulado e influenciado pelo Satanás. Porque o Satanás também mata, rouba e destrói.
É o que está escrito no capítulo, no versículo 10, onde é dito. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, o capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, no primeiro momento, são esses pastores. Nos dias de Jesus, eram os falsos religiosos. Né? Mas, em última instância, esse ladrão é o Satanás também, porque ele rouba. Ele roubou a jumenta do Jó. Ele roubou os camelos do Jó. Ele matou os filhos do Jó. É ladrão, é matador, é assassino. Jesus disse que o diabo é homicida desde o princípio. Então ele rouba, ele mata e ele destrói. Está escrito na palavra de Deus, lá no Apocalipse. Um dos nomes ou título do diabo é Abaddon ou Apolion do grego, que quer dizer destruidor. Então o diabo mata, rouba e destrói. E nós não podemos dar lugar a ele. Temos que dar lugar ao Espírito Santo. À voz do Espírito Santo. Como líderes, principalmente que somos. Para ensinarmos as ovelhas que não são nossas, mas que são de Jesus Cristo. Ensinar a palavra do único pastor é como pregos fixados em uma parede ou numa madeira de lei. Versículo 6 a seguir. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tem gente que continua não entendendo e continua nos falsos movimentos religiosos, que continuam fazendo parte de religiões que não têm compromisso nenhum com as Escrituras Sagradas. Religiões onde Jesus não está ali presente, porque eles não se reúnem e não ensinam em nome de Jesus. Muita gente não entendeu ainda que quem salva é Jesus e que a palavra de Deus é que é a verdade, que Deus é o único Deus que é a própria verdade, que o Espírito Santo é a verdade. Muitos não entenderam ainda, acham que a verdade é o homem, é a religião dele, é a filosofia religiosa dele, seja lá qual for. Porque está olhando para o homem. Paulo falou lá no capítulo 10, ou melhor, capítulo 1, versículo 10 de Gálatas. Se eu fosse obedecer o homem, eu não servia para ser servo de Deus. Como está escrito. Nós não temos que obedecer ao homem, nós temos que obedecer ao homem sim, naquilo que está de acordo com a palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, negativo. Tem 34 anos que eu sirvo a Jesus. Eu nunca fui orientado por homem, eu sou orientado pela palavra de Deus. Eu só sou orientado pelo homem naquilo que está de acordo com a palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, eu estou fora. Porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar ao homem? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quem agrada a homem não pode ser servo de Cristo. Atos, capítulo de número 5, diria Pedro, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 29. Olha o que Pedro falou aqui. Versículo 29. Pedro falou o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, 2 pontos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem que obedecer a Deus, custe o que custar. Muito bem. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus, ele estava falando para os nossos dias que haveria de haver outras ovelhas, não apenas as ovelhas ali no contexto em que ele estava falando para os judeus. Porque o evangelho foi pregado aos gentios e hoje existem denominações e igrejas evangélicas, enfim, o cristianismo está em todo mundo. E Jesus foi muito claro em dizer que haveria um pastor
para estar dirigindo essas igrejas. E esse pastor continua sendo Jesus. Em última instância, nós temos que ouvir Jesus. Não temos que ouvir o homem. E temos que ouvir, se estiver de acordo com a palavra de Deus. Atos, vamos concluir daqui a pouco? Exatamente. Vamos ler aqui em Atos 17, a partir do versículo 11. 17, 11. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, a gente ouve. Se não tiver, estamos fora. Aqui, 17, 11 a seguir. A partir do 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus, que era uma espécie de congregação para os nossos dias. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra como toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O Paulo e Silas estavam pregando. Paulo e Silas não eram qualquer um. No entanto, os bereanos estavam conferindo nas escrituras para ver se batia o que Paulo e Silas estavam falando, se estava batendo com as escrituras. Nós não podemos ser bobo. Nós podemos ser tudo, menos bobo, menos pessoas tolas. Nós temos que saber o que é bom para nós. É claro que, em última instância, quem sabe o que é bom para nós é Deus. Mas nós também, na medida do possível, precisamos saber o que é bom para nós. E o que não é bom para nós é continuarmos seguindo esses falsos líderes espalhados no mundo todo, movidos pelo espírito do anticristo. Não podemos, porque é a nossa alma que está em jogo. Portanto, fica aqui esta palavra. Jesus Cristo é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas e por todos aqueles que creem. Jesus Cristo, o bom pastor e suas ovelhas. Se você quer assumir a condição de uma ovelha de Jesus, você tem que aprender, número 1, ouvir a voz dele. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu quero repetir aqui, está lá no capítulo 10, a partir do 27 de João. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Voz é palavra. Eu as conheço, relacionamento com Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Segue fala de postura, fala de comportamento, fala de vida cristã genuína, autêntica, fundamentada, tomando Jesus como modelo. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Jesus é quem dá porque ele tem. Nós só podemos dar o que temos, é um princípio, mas Jesus vai dar por quê? Porque ele é a própria vida eterna. E eu lhes dou a vida eterna. E ninguém tomará de minha mão. Ninguém pode tomar a ovelha de Jesus da sua mão, contanto que ela ouça a palavra, tenha um relacionamento com Jesus, tenha um comportamento de uma pessoa salva. 3 atitudes, pelo menos, essa ovelha tem que ter, para Jesus confirmar essa vida eterna sobre a vida dela. E nós já temos essa vida eterna pela fé hoje. Deus nos abençoe. Se for importante, se essa mensagem foi importante para você, se inscreve. Valério Pontes.